Você já sonhou em ter uma carreira tranquila e estável, na qual você não precise mais ficar se preocupando com o futuro? Isso é possível e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso logo depois aqui da nossa vinhetinha. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do TRT da primeira região e junto do Diego a gente criou aqui esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para conseguir ajudar aí o maior número de concurseiros a conseguirem o sonho da aprovação. E especialmente pessoas que são parecidas com a gente, pessoas que são zebras em concursos públicos, pessoas normais que não são nenhum tipo de gênio ou qualquer coisa parecida com isso. Pessoas que no primeiro momento às vezes até pensam que é impossível para elas, sabe? Pessoas que não acreditam até que é possível. Eu e Diego, a gente já teve nessa situação, a gente achava que não era possível pra gente, nós éramos tão medianos quanto possível, talvez até abaixo da média, e ainda assim a gente conseguiu ser aprovado, e a gente está aqui para ajudar você também a conseguir a sua aprovação. Isso, especialmente também em concursos de nível médio que cobram conhecimento de direito e concursos de técnico judiciário de tribunais federais, que foi a nossa experiência em provas e é onde a gente acaba conseguindo ajudar melhor vocês também, beleza? Mas antes de a gente entrar aqui no assunto do vídeo, eu vou pedir você para seguir a gente nas redes sociais, lá no nosso Instagram, Facebook, TikTok, enfim, dá uma olhadinha lá no nosso site também, que tem bastante conteúdo legal. E se você quiser, pode mandar uma mensagem para a gente também lá no Instagram, se você estiver precisando, ou se tiver qualquer tipo de dúvida, tiver sugestões e tudo mais, a gente sempre responde. Se você aí tá na lista de pessoas que a gente já respondeu algum dia, coloca até aqui nos comentários, porque tem muita gente que às vezes não acredita e deixa de mandar uma mensagem pra gente achando que a gente não vai responder ou qualquer coisa do gênero. Às vezes a gente pode até demorar um pouquinho, mas a gente sempre responde, beleza? E também, óbvio, vou pedir aqui para você se inscrever no canal, dar o curtir aqui já no vídeo e também ativar o sininho para receber outras notificações. E já deixar o seu comentário aqui também, porque isso ajuda bastante aí o algoritmo a divulgar o conteúdo para outros concurseiros, né? Beleza, então vamos lá. Você sonha com uma carreira que seja estável, tranquila e que não tome todo o tempo da sua vida, ou então que você não precise ficar aí fazendo hora extra, enfim, que você consiga ir lá para o seu trabalho, fazer o que você precisa, com eficiência, claro. E passou o horário de trabalho, você só vai precisar ali se dedicar à sua vida, se dedicar à sua família, seus filhos, sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa, enfim. Você vai estar livre para você fazer o que você quiser. Você, sei lá, vai ter algum hobby, enfim. Você tem esse sonho. E esse sonho, ele é possível para você através dos concursos públicos. E como eu falei até no início aqui do vídeo, esse sonho ele é possível para qualquer pessoa, independentemente de você acreditar que é possível para você, porque a gente já esteve nesse lugar e eu te garanto que é possível. Assim, uma das primeiras coisas que você deve fazer, eu acho, para poder começar a estudar para concursos públicos, é tentar realmente encontrar os motivos que te levam a querer estudar. Eu acho que eu sempre fui muito movido na base da insatisfação. Por exemplo, chegou um momento da minha vida que o meu único caminho ali era estar em empregos ali que iam tomar a maior parte do meu dia, empregos que eu ia estar ali a maior parte do tempo em transporte público, enfim, eu ia estar ali dentro de um contexto onde eu ia ficar, por exemplo, horas fora de casa, como eu cheguei a ficar um período da vida, e dormindo ali poucas horas por dia, sem ter momentos de lazer basicamente no meio da semana. Teve um momento da minha vida ali que eu estava dormindo uma faixa de umas 5 horas por dia e eu realmente não conseguia fazer muita coisa. Então assim, você passando em concurso público, você já não vai ter esse tipo de problema, porque você sabe realmente ali a sua carga horária, você sabe o horário que você começa, o horário que você termina. Você normalmente vai ter, se você estudar para esse concurso que a gente recomenda aqui, você vai ter uma boa remuneração. Então, se você pesquisar ali, é possível para você morar perto do trabalho, então você já não precisa às vezes fazer um deslocamento tão grande. Enfim, a qualidade de vida ela melhora absurdamente. E se você, assim como eu, não nasceu em berço de ouro, acho que não vai faltar motivo para você arrumar para querer estudar para concurso público. Por exemplo,
eu não tinha muito dinheiro antes de passar em concurso. Então eu passava muito à vontade. Tem o clássico do ovo maltine, né, que eu sempre falei aqui, que eu sempre passava por um Bob's que vendia ali ovo maltine, eu gostava muito daquilo, mas eu raramente tinha dinheiro para comprar, então sempre ficava na vontade. Outra coisa, assim, tipo, quando eu ia para esses eventos, eu normalmente pagava a passagem, pagava o ingresso, eventos nerds, assim, que eu sempre gostei de ir e tudo mais. Eu ia para esses eventos, eu pagava a passagem, pagava o ingresso, mas chegava lá dentro e não conseguia comer, então eu ficava o dia inteiro em jejum. Eu e um outro amigo meu também que normalmente ia para esses eventos comigo, o Bruno. Diego também ia para alguns, mas ele ia um pouquinho menos. Mas quando ia era a mesma pegada também. A gente ia, ficava o dia inteiro sem comer e é isso. A gente conseguia aproveitar, mas pô, é chato, né? Então, eu lembro que quando comecei a estudar para concurso público, eu lembro que eu ficava pensando assim, olha, quando eu passar em concurso, eu vou, sei lá, vou aforra. Tudo que eu deixei de aproveitar nesse momento, eu vou ficar um ano gastando com o que vier na minha cabeça. Antes de passar em concurso, eu era meio mão de vaca, era meio sovina. Então, quando eu tinha algum dinheiro, eu sempre costumava guardar e tal, eu não gastava, eu só gastava quando era realmente necessário. Então, como eu passei a minha vida inteira desse jeito, eu pensei assim, quando eu passar pelo menos um ano, eu vou ali ficar gastando com o que eu quiser. E eu tinha no meu quarto ali na parede, colado, uma pregada de coisa ali que eu queria gastar ali o meu dinheirinho quando eu passasse em concurso público, né? Enfim, aí, quando eu passei em concurso, esse é um alerta que eu já vou dar aqui para você. Você já pode começar a pensar em todas as coisas que você vai gastar e tudo mais, mas toma um pouco de cuidado com isso de você gastar com tudo logo depois que você passar em concurso. Por quê? Eu entrei nessa, eu de fato fiz isso que eu falei. Eu pensei assim, ó, quando eu passar, vou gastar com o que me vier à cabeça. Então, passei em concurso e tal, ganhei ali minha remuneração, era mais dinheiro do que eu já tive minha vida inteira. Então, tudo que me dava vontade, eu comprava. Tanto que teve um negócio ali na época, que eu comprei o notebook, eu já tinha meu computador, mas ainda assim, eu comprei o notebook. Aí depois, na época, ainda não era período de tablet nem nada, estavam começando a vender aqueles netbooks. Então eu comprei um notebook e um netbook. Aí o pessoal ficava me perguntando assim, mas pô, pra qual a necessidade disso? Você não vai usar? Por que você vai comprar um notebook, um netbook? E a única resposta que eu tinha para isso é porque me deu vontade. Eu olhei os dois ali, eu tinha dinheiro para comprar e eu fui lá e comprei. Simples assim. Agora, isso acabou me gerando problemas futuros, porque como eu fiquei um ano gastando com o que me dava na telha, eu acabei indo um pouquinho além do razoável, fiquei acho que um pouquinho viciado nisso, aí depois foi um negocinho chato para eu conseguir voltar atrás. Hoje em dia eu já estou controlado novamente, mas é um buraco aí que é perigoso de você entrar, então já fico alerta. Quando você passar aí no seu concurso, passar no seu cargo, tenta não ser tão vida louca assim. Pode até gastar, lógico, aproveitar, mas tenta ser um pouquinho mais controlado do que eu fui para você não ficar viciado em gastar e não acabar entrando em algum outro tipo de problema. Tranquilo? Beleza. Feito esse alerta aqui, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir passar em um concurso público? A gente já falou isso aqui algumas vezes, mas a primeira coisa que você precisa fazer é escolher um tipo de concurso em especial. Você não pode ficar como aquele concurseiro metralhadora, sabe? Aquele concurseiro que está atirando para tudo que é lado. Então, isso normalmente a galera mais leiga costuma fazer isso. Aquele pessoal que às vezes está ali parado, vivendo a vida, até que vem a mãe, o pai, uma tia, um tio e fala assim, olha, abriu ali a prova para a prefeitura. A pessoa vai lá e faz a prova. Abriu a prova para o Banco do Brasil. A pessoa vai lá e faz. Abriu a prova para o TJ. A pessoa vai lá e faz também. Então a pessoa está lá fazendo prova de TJ, banco, prefeitura, enfim, está tirando para tudo que é lado e está estudando para todo tipo de concurso. Isso não vai dar certo. A chance dessa pessoa passar em concurso público é ela beira o zero. O que você precisa fazer é escolher um tipo de concurso. Então, o que a gente recomenda aqui são esses concursos de técnico judiciário, então os concursos de nível médio que cobram direito, porque esses concursos eles saem o tempo todo. Então, você vai estar sempre fazendo esse tipo de concurso. Então, se você não passou para um agora, logo depois vai ter outro, depois vai ter outro. E se você abrir o seu leque aí para fazer prova para o país inteiro, então aí nem se fala, você vai ter sempre oportunidade. Esses são os concursos que mais abrem aí. Então, por isso que a gente recomenda esse tipo de concurso e era o que a gente fazia também quando a gente estudava. Isso acaba aumentando aí a possibilidade da gente conseguir passar, né, ser aprovado no concurso. Fora que muitos desses concursos chamam muita gente. Por exemplo, daqui a pouco, quando passar a validade, né, quem ainda está dentro da validade, vai abrir o concurso do INSS. E o concurso do INSS chama aí gente
pra caramba. Então já é um tipo desses concursos aí que a gente recomenda aqui. Inclusive tem vídeo no canal também sobre o INSS, que depois eu recomendo que você assista. E que é um concurso que chama muito. O próprio TRT onde eu trabalho também costuma chamar bastante. E eu chuto, até pela necessidade que a gente está tendo no órgão, que no próximo concurso vai chamar mais gente ainda do que desse último que aconteceu agora. Nesse período de pandemia e tal, deu muito acúmulo de trabalho, falta de servidores, enfim. Então, fica ligado que eu acho que vai chamar bastante gente. Então é isso, você precisa escolher um tipo de concurso. Se você não quiser escolher esse concurso que a gente recomenda aqui, então vê o concurso que se adequa mais à sua personalidade. Às vezes pode ser um concurso para banco, concurso fiscal, enfim, vê um tipo de concurso e faz esse tipo de concurso. Por quê? As matérias, se você escolhe tipos diferentes, elas, como eu falei, se você escolhe tipos diferentes de concursos, as matérias também vão ser diferentes. Então, você não vai estar acumulando conhecimento. Se você está estudando as matérias que a gente recomenda, você vai ter sempre uma base de estudos, que se não for igual, é muito parecida, e o que for diferente, o tipo de estudo em si que você vai fazer, a linha de raciocínio, ela é parecida. Então, até para as matérias que são diferentes, você vai conseguir acumular ali pelo menos uma bagagem de como estudar aquelas matérias. Você vai ter ali, o seu cérebro ele já vai estar um pouco trabalhado para aquela lógica em especial. Agora, por outro lado, se você está estudando direito, você está ali vendo direito constitucional, direito civil, direito penal, e você está com aquela lógica de direito na sua cabeça, e de repente, do nada, você para, e você vai para um concurso de banco, você vai estar ali vendo técnicas bancárias e outras matérias que não tem nada a ver com o concurso que a gente está estudando. Então você vai parar de revisar aquelas matérias, você vai para uma linha de raciocínio que não tem nada a ver e você não vai acumular o conhecimento. E pode parecer pouco, mas quando você acabar de estudar para esse concurso e voltar a estudar para o tribunal, se for o caso, você não vai estar exatamente do zero, mas você também não vai estar naquele ponto ótimo. Você vai ter que ficar resgatando conhecimento, você já perdeu muito de revisão. Enfim, você não vai conseguir aproveitar 100% ali desse tempo. Então, por isso que é tão importante você escolher um tipo de concurso e você seguir firme, sabe, nesse tipo de concurso. Agora, uma vez que você já escolheu o tipo de concurso, e eu recomendo fortemente aqui que você escolha esses concursos de nível médio, que cobram direito, concurso de técnico judiciário, então é o momento de você começar ali a fazer o seu planejamento de estudos. Então, tenta dar uma olhada nos próximos concursos aí que estão saindo e tal, que são do seu interesse. Então, vê aí uns 3 pelo menos. Aí você vê um concurso ali que está um pouquinho mais próximo de sair, um que não está tão próximo, mas é provável que saia rápido, e um outro que talvez esteja um pouquinho mais distante, mas que tenha essa mesma base de matérias. Então você vai ali tentando fazer o seu planejamento de forma que você aproveite todos esses concursos. Então você vai olhar ali no seu dia a dia cada minuto que você tem para estudar. Então você escolheu os concursos que você vai fazer, então você faz o quê? Você vai mapear o tempo que você tem ali durante a semana. Então você vai verificar durante uma semana inteira quantos minutos você tem ali para poder estudar, sei lá, fazer uma revisão, quanto tempo você tem para poder sentar e estudar de forma focada. Você tem que realmente mapear todo o seu tempo. O momento que você está no transporte público, o momento que você está em casa, o momento que você está no trabalho, e olhar ali quais momentos é possível você acrescentar algum tipo de estudo. Aí você vai olhando ali o tipo de estudo que você vai colocar de acordo com o contexto que você tem ali no dia. Então, você às vezes tem um tempinho maior, então você já faz ali um estudo ativo mais focado, você vai dar uma olhada na teoria, faz exercícios, enfim, você tem um tempinho ali que é um pouquinho menor, você pode usar às vezes ali para poder fazer uma revisão, por exemplo, ou então você pode usar o seu tempo de uma forma um pouquinho mais inteligente. Às vezes se você tem um tempo muito picotado, o que você pode fazer? Então, nesse primeiro momento aqui, você tem ali, por exemplo, sei lá, 30 minutos seguidos. Então, nesses 30 minutos você viu teoria. Aí você sabe que um pouquinho mais para frente, você tem outros 10 minutos. E naqueles 10 minutos, às vezes você faz um resumo daquela teoria que você fez. Aí daqui a pouco mais para frente você tem outros 10. Aí você vai lá e faz exercícios. Enfim, o concurseiro ele precisa ser flexível. Então você tem que olhar o tempo que você tem que olhar ali cada minuto que você tem disponível e tentar ver qual que é a forma mais inteligente de você dispor ali os seus momentos de estudo. Agora, você tem que entender o seguinte, se você tem realmente muito pouco tempo, você tem que entender o conceito que a gente sempre fala e repete, porque é importante repetir que concurso é um caminho de longo prazo. Então, se você tem poucas horas para estudar, ou então se é muito picotado, é natural que você acabe demorando mais tempo para você passar em concurso do que quem está só se dedicando a isso. Lógico, quem está só se dedicando a estudar, quem está estudando ali
o dia inteiro e tem às vezes alguém ali que consiga, né, bancar o estudo da pessoa e tal. E isso é ótimo, se você está nessa situação, aproveita essa situação, porque não é todo mundo que consegue ter, né, esse privilégio, né, ter essa oportunidade. Então, se você está nessa situação, aproveita, mas se você não está, não tem problema, você só precisa aceitar o longo prazo. Agora, tem muita gente que às vezes fica um pouco insatisfeita com isso. A pessoa pensa assim, poxa, mas vou demorar 3 anos para passar em concurso. Um exemplo, vamos supor que a pessoa demore 3, 5 anos que seja para passar em concurso. Agora, imagina, se você em 3 anos, por exemplo, você consegue resolver a sua vida, você passa no concurso e você começa ali com um salário, vamos botar aí de 6 mil, 10 mil reais, dependendo do concurso que você passar, e você vai ter ali depois uma tranquilidade pro resto da sua vida. Então você vai ter 3 anos de dedicação, porque às vezes você tem pouco tempo, seu tempo está apertado, está picotado, mas depois desses 3 anos você vai poder curtir ali a sua vida pelo resto da eternidade, sem se preocupar com nada. Agora, por outro lado, nesses outros 3 anos, se você não estiver estudando, você vai estar no emprego que vai estar sugando ali da sua energia, que você não vai ter essa tranquilidade da estabilidade, que você vai poder ser demitido a qualquer momento, você às vezes vai estar sem dinheiro para fazer nada do mesmo jeito. Então esses 3 anos eles vão passar ali de forma igualmente sacrificante para você em alguma medida, sendo que em um desses caminhos, né, que você escolheu, você vai ter ali uma recompensa. No outro, você não vai ter recompensa nenhuma. No outro, você realmente vai continuar ali seguindo por um caminho que vai te deixar insatisfeito pelo resto da vida. Então, assim, é só você colocar isso na balança. Eu não gostava de estudar, então eu não era acostumado a isso. E para mim era sacrificante de fato fazer. Mas eu ficava pensando muito, às vezes me motivava mais a minha insatisfação do que as coisas que eu queria fazer. Então, quando eu pensava ali naquela minha vida, tipo, pegando aquele ônibus todo dia, eu pensava que aquilo ali ia ser a minha realidade pro resto da eternidade, até o final da minha vida, que me dava uma desanimada bonita mesmo. Então, aquilo ali era uma motivação que eu tinha para eu continuar os meus estudos. Então, assim, você tem que ver o que funciona melhor para você. Às vezes, se para você funciona melhor você se motivar pelos seus sonhos, né, pelos seus desejos, tipo de ter essa vida melhor e tudo, ou então se é pelos perrengues que você vai passar e que você vai deixar de passar. Ou uma mistura de tudo também, né? Enfim, você tem que ver realmente tudo que te anima. Como o Diego já até fez um vídeo aqui, que eu também recomendo que você assista depois, procura aqui no canal, você entender realmente os seus porquês para você se motivar e continuar ali estudando, apesar de às vezes estar sem vontade de estudar. Então você precisa realmente colocar aí na sua cabeça que é um caminho de longo prazo e continuar os seus estudos. A constância nos estudos vai ser o que vai fazer você conseguir passar em concurso. Então, se você é alguém que realmente tem pouco tempo, você tem que se dedicar a diversas responsabilidades, outras tarefas, filhos e tal, e o seu estudo ele não é tão linear assim, você cada dia ali precisa ter um tipo de planejamento diferente, tenta sempre se focar em manter a constância, porque se você está estudando para o mesmo conjunto de matérias ali, o tempo todo, de forma constante, e passou um concurso, você às vezes não foi aprovado, mas aí no próximo você está vendo aquela matéria de novo, e você está ali sempre num círculo virtuoso, agregando conhecimento aí no seu cérebro, em algum momento você vai passar, independente do tempo que você tem agora. Consegue entender a lógica da coisa? Porque esses concursos, por eles serem parecidos, ainda que você tenha pouco tempo, você vai estar estudando sempre as mesmas matérias. E com o passar do tempo, por menor que seja ali o seu estudo durante o dia a dia, no longo do tempo, sabe, com você ali conseguindo, como a gente sempre fala aqui também, pequenas vitórias, pequenos avanços, você vai conseguir acumular o conhecimento suficiente para você conseguir a sua aprovação. Então, o segredo está em você continuar estudando todos os dias, sem falhar, ainda que seja pouco. Você estudar pouco, mas com técnica, é o que vai garantir ali a sua aprovação em concursos públicos. Aí, assim, com relação às técnicas, você tem que realmente ver as técnicas que funcionam melhor para você também. Então, às vezes, você vai começar ali a estudar para concurso, então você está estudando, então você precisa revisar a matéria. Então, você tem que ver quais são as melhores técnicas de revisão, as técnicas que funcionam para você. Ver os intervalos de revisão que funcionam melhor para você. Você vê como que você vai preparar o seu material de revisão. Se vai ser por resumo, se vai ser por grifo, se vai ser por mapa mental, se vai ser uma mistura disso tudo. Então, assim, você tem que ver ali o que funciona melhor para você, como que você vai fazer. Você tem que ver também, por exemplo, o tipo de material que você vai usar para cada concurso. Então,
Outra coisa, você ser estratégico no seu estudo. Então você está ali fazendo, você já decidiu os concursos que você vai fazer, pega o seu edital e tenta ver quais são as matérias mais cobradas ali do edital, para você, às vezes, dedicar mais tempo para uma matéria que vai ser mais cobrada, dedicar um pouquinho menos tempo para a matéria que vai ser menos cobrada, você estudar de forma inteligente, de acordo com o tempo que você tem. Isso é de extrema importância. Então você adotar técnicas de estudo ali que funcionem para você também, e você fazer um bom planejamento de estudos, mantendo a constância, isso é o que vai te levar à aprovação, independente do nível que você acha que está agora, independente do conhecimento que você tem, ou então até do hábito que você está de estudar. A gente sempre fala que a gente não era acostumado, e a gente estudava pouco, a gente começou com pouquinha coisa, e depois a gente foi aumentando gradativamente, conforme a gente foi se acostumando aos estudos ali. Então, essa é outra dica. Se você também está começando agora, quando a gente acaba de começar, a gente está empolgado, a gente está ali pensando, às vezes, tanto na remuneração, tanto nos benefícios, ou então da gente resolver a nossa vida, e a gente consegue, com essa empolgação, até com essa adrenalina, começar ali, às vezes, estudando 6 horas, tem gente que consegue, às vezes, começar até estudando mais 8 horas, mas você não vai conseguir manter esse ritmo no longo prazo, isso vai te cansar. Então, se você está começando agora, dá uma olhada ali numa carga horária realista, pensa assim, tá, isso aqui eu consigo manter todo dia, começa com essa carga horária realista e depois você vai aumentando aos poucos. Lógico, seu objetivo é conseguir estudar a maior quantidade de tempo possível, de forma que você consiga também manter um equilíbrio ali entre a sua vida particular, né, o seu lazer, e os seus estudos. É importante também você ter um momento de lazer ali. Então, você às vezes se dá pequenas recompensas, você conseguiu manter ali o seu cronograma e você às vezes cumpriu a sua meta de estudos daquele dia, vai lá, assiste uma série. Por exemplo, eu gosto muito de assistir série. Então, nesse caso, para mim isso já serve como recompensa. No período que eu estudava de forma mais pesada para concurso, eu escolhia normalmente séries ou desenhos desses de 20 minutos que não tinham o potencial de me viciar. Que, assim, que me divertiam, mas que eu não fraquejava o suficiente a ponto de eu querer maratonar aquilo ali. Então, às vezes, você pode fazer isso. Você pode escolher uma série que te agrade ou fazer algum tipo de atividade também. Assim, você tem que realmente se conhecer e ver o que te distrai, o que você gosta de fazer. E após você acabar ali o seu cronograma, você vai e dar uma recompensa para você ter um momento ali também para você dar uma distraída, né? E você também separar sempre pelo menos um dia da sua semana para você realmente dar uma esparecida, para você fazer o que você quiser. Por exemplo, vamos supor, domingo, você sai com sua família, você vai pro shopping fazer alguma coisa, vai para um parque, fica assistindo série também em casa só de bobeira, sem fazer nada. Eu, particularmente, gosto muito de fazer isso. Tem vezes que eu tô até tentando pegar um pouquinho mais de sol, mas tem vezes que eu não sei nem se tá sol lá fora, se o tempo tá nublado, se o tempo tá sei lá, tipo, aberto, enfim. Então, se você tem que ver o que você gosta de fazer, e você vai lá e separa um dia para você só fazer esse tipo de coisa. E, se possível também, nesse equilíbrio, né, você também conseguir fazer exercícios físicos. Na época que eu estudava, tinha um período que eu acordava de madrugada para eu ir para a academia antes de começar a estudar. Então, a academia abria, salvo engano, 6 horas da manhã. Eu acordava 5 e pouca, nessa época. Eu ia para a academia, aí fazia 1 hora de academia, voltava, tomava lá depois o meu café. Eu ia para a academia até antes de tomar café nessa época. Eu acordava 5 horas da manhã, eu acordo sem fome nenhuma. E aí eu ia para a academia, fazia o que eu tinha que fazer, voltava, tomava meu café. Lógico, tem gente que às vezes não consegue fazer nada antes de tomar um café. Então, realmente tem que sempre se conhecer. Mas o que eu quero dizer, quando eu fazia exercício, isso ajudava até eu conseguir me concentrar um pouco mais nos meus estudos. Os exercícios, eles ajudam a gente também. E concurso público, como a gente já falou em alguns outros vídeos também, eles não deixam de ser tanto também eles são também uma prova, lógico, né, de conhecimento, mas eles também são uma prova de resistência, porque quando a gente for fazer uma prova, você vai estar ali fazendo uma prova durante umas 5 horas, 4 horas, enfim, você ali sentado, concentrado, às vezes numa cadeira que não é nem tão confortável assim. Então você está fazendo exercícios físicos regulares vai te ajudar tanto na concentração dos próprios estudos em si, né, quanto também em você se sentir melhor, mais feliz e tal, o exercício ajuda com isso também, quanto de você deixar o seu corpo preparado para essa maratona de prova mesmo que a gente vai fazer. Porque assim, você não vai estar só fazendo prova, você também vai ter que fazer simulados aí ao longo desse tempo. Então,
Durante esse período, você vai ficar ali muitas horas sentado estudando, muitas horas sentado fazendo simulados ali, para você estar se preparando para a sua prova. E quando você chegar na prova, você vai estar ali sentado 4, 5 horas direto fazendo prova, com aquela tensão ali, né, que a prova tem, né, normalmente pra gente. E tudo isso, se você não tiver com o seu corpo preparado, você vai estar ali sentindo aquela dor na lombar, que vai acabar te prejudicando também ali, vai tirar um pouco da sua concentração. E se você estiver fazendo exercício, isso ajuda você também a conseguir se manter ali com o corpo preparado realmente para esse tipo de situação, beleza? E realmente aqui uma outra dica só adicional, como eu falei aqui de simulados, você separar pelo menos uma vez por mês para você conseguir fazer um simulado nos termos exatos da sua prova. Se você conseguir fazer mais vezes, melhor ainda. Quanto mais simulados você fizer, melhor. Mas pelo menos 1, 2 vezes por mês, tenta separar ali para você fazer um simulado com tudo que você está vendo ali até agora nos seus estudos, para você de fato começar a se acostumar ali com o clima e o esquema da prova que você vai fazer, beleza? Tudo isso vai te ajudar. Então, você tem que escolher o tipo de concurso. Depois de escolher o tipo de concurso, você vai montar um planejamento de estudo, você vai escolher técnicas de estudo que sejam adaptáveis a você, que sejam adaptáveis tanto à sua realidade quanto também à sua personalidade, o tempo que você tem. Você tem que ser flexível, você tem que estudar com constância, vai ser a constância que vai te levar à aprovação, e tenta, na medida do possível, ver tudo que te motiva, apesar de que você precisa conseguir estudar mesmo nos dias que você não estiver motivado, para você manter a constância nos estudos. Enfim, e tenta treinar sempre ali, fazendo questões o tempo todo, fazendo revisões, é o que a gente sempre fala aqui. Se você não fez questões, você não estudou. Se você não revisou, você não estudou. Então, esse é o resumo do que você precisa fazer, né? São pelo menos os tópicos principais aqui, os mais importantes, para você conseguir aí o seu cargo público, a sua aprovação e a vida tranquila que você sempre sonhou, beleza? Então, essas são as principais dicas de hoje. Se você tiver gostado desse vídeo, eu vou pedir de novo para você deixar aqui o seu curtir aqui embaixo, você também deixar o seu comentário falando aí quais foram as dicas, né, desse vídeo que mais te ajudaram, se tinha alguma coisa aqui que você sabia, alguma coisa que você não sabia, o que você já colocava em prática ou não, sugestões também para próximos vídeos. O seu comentário ajuda muito a divulgar os vídeos para outros concurseiros e a gente fazer aqui essa comunidade, né, que a gente quer montar de concurseiros que são zebras, mas que vão conseguir a sua aprovação em concurso, e concurseiros que ajudam, né, uns aos outros. A gente quer fazer essa comunidade crescer e a gente quer que você faça parte também dessa comunidade, beleza? Então, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Espero que você tenha gostado dessas dicas aqui de hoje. A gente fica por aqui. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Abraço e até a próxima.